da tua misericórdia sobre cada um de nós. Pai, somos falhos, somos pecador, Pai, mas o Senhor é Deus para nos abençoar, para derramar da tua misericórdia, para estender a sua mão sobre nós, Pai. Ó Deus querido, toma cada um, Pai, nas tuas mãos santas, Senhor. Não deixa ninguém sair daqui vazio, Senhor. Não deixa ninguém sair daqui, Senhor, como entrou, Senhor, mas que saia daqui revestido do teu Espírito, Senhor. Pai querido, derrama sobre nós, Pai, o teu Espírito, Senhor. Derrama, Senhor Deus. Ó Deus, precisamos de Ti, Pai, a todo instante das nossas vidas, Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada, Senhor Jesus. Ó Deus, nós te pedimos, nós te agradecemos, Senhor Deus. Pai, toma essas crianças nas tuas mãos, toma esses jovens nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus, Pai, nós te pedimos, nós te agradecemos, porque tudo é para a honra e tudo é para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor com alegria. E eu quero te convidar nessa noite a entrar na presença do Senhor com mãos limpas e coração puro, para que possamos habitar no santuário do Senhor, para que possamos ser o santuário do Senhor, que nós possamos nos esquecer. Peça ao Senhor que te dê nesse momento uma amnésia santa, e que você esqueça de tudo que perturba os seus pensamentos, e que você nesse momento, nesses momentos que passaremos aqui na presença do Senhor, que nós possamos dedicar todo o tempo para engrandecer ao nome do Senhor, ao único que é digno de receber a honra, a glória e todo o louvor. Hino 77 da harpa cristã, guarda o contato. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Faz o quê? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato. Pela senda alegre tu caminharás,
Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato. Pela senda alegre tu caminharás como? Com teu Salvador. Oh glória, aleluia. Ainda o hino 577, em fervente oração. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilha de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares faltar. Cante isso. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser só então há de ver quando tudo deixares. Olha o que nos diz a Estrofe 3: se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir e tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, só então hás de ver que o Senhor. Você pode ficar de pé. Nós vamos cantar mais uma vez esse coro. Dê a mão a quem está do seu lado e cante para Ele. Quando tudo perante o Senhor e todo teu ser Ele controlar,
de ver. Fala para ela, fala para ele. Quando tudo deixares no altar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Oh, meu Deus, nós queremos ver o teu poder, Senhor. Nós queremos ver o teu poder. Quando tudo deixares no altar. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Glória a Jesus. Salmos 101. Salmo 101. O Salmo de Davi. Vamos ler esse salmo. Salmo 101. São apenas 8 versos. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor. Cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com o coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Eu amo o verso 6. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Que o Senhor possa encontrar em nós essa fidelidade. Que o Senhor possa encontrar em nós essa retidão. E que possamos todos os dias, como disse o salmista Davi, cantar a misericórdia e o juízo do Senhor. Porque aquele que é reto diante do Senhor, aquele que aplana o seu caminho diante do Senhor, ele ama a misericórdia e ele não teme o juízo, porque ele sabe que está andando em retidão diante do Senhor.
Nós vamos louvar ao Senhor com algumas canções nesse momento. E eu quero te convidar a louvar ao Senhor com toda a força do seu ser, com tudo que você tem. Pastor, hoje eu estou fraco, estou me sentindo mal, estou doente. Mas se você precisar levantar para ir ao banheiro, você não vai levantar? Se você precisar levantar para comer, você não vai levantar? Então faz força e demonstra aquilo que você sente pelo Senhor, aquilo que Ele significa para você. E vamos juntos celebrar a bondade e a misericórdia do Senhor que estão sobre nós. Aleluia! Com alegria. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se comparam ante a sua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a sua majestade. Porque declare, porque dele, por ele e para ele são todas, porque dele, por ele e para ele. Declare isso. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. E dizer que te amo, diga isso. Te amo, te amo. E dizer que te amo. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Vamos com as palmas, com alegria. O sol, a lua, as estrelas e o mar para ante a sua formosura. Diga isso adorando os homens, os reinos, os principados e potestades se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar. É o que nós estamos fazendo, Senhor. Eu só quero te adorar, te adorar. Bate no peito e declare: eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Te adorar. Eu nasci pra te adorar.
Eu só quero te adorar. Isso é verdade. Adore a Ele. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te e dizer que te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo, te amo. e dizer que te amo. Te amo, te amo. Aleluia! Oh, glória! Não tem coisa melhor do que adorar ao Senhor. Foi para isso que Ele nos criou. E Ele nos dá uma responsabilidade. Sermos uma carta viva. Ser uma carta viva é uma responsabilidade. Porque as pessoas precisam ler as nossas vidas. E eu fiquei essa semana pensando o que as pessoas estão lendo em mim. Será que a leitura que elas estão fazendo de mim está fazendo bem a elas? Se quiser me encontrar no meu passado, não estou lá. Se quiser me acusar dos meus pecados, Ele apagou. Mas se quiser me achar, olhe pra cruz do amor. Não sou mais quem eu era, eu sou quem Ele diz que sou. Por quê? Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva, Uma carta viva de Deus. Glorifique a Ele, porque Ele escreveu uma história na sua vida. Aleluia! Mas se quiser me achar, olhe pra cruz do amor. Eu não sou, eu sou quem Ele diz que eu sou. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu Sou apenas uma carta viva de Deus. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva, uma carta viva de Deus. Uma carta viva. Cadê as cartas? Uma superação escrita. Uma carta viva. Oh! A cruz é a caneta e o sangue é a tinta.
e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Minha história, Deus. Isso é verdade. Sou apenas uma carta viva, uma carta viva de Deus. Oh, glória! Ele é que escreve os meus dias. É Ele que comanda a minha vida. É Ele que está no controle de tudo. Quando a gente entende isso, as nossas lutas se tornam mais leves, porque a gente entende que só acontece nas nossas vidas aquilo que Ele escreve. E quando Ele escreve e tem luta, é certo que no final há vitória, porque Ele é vitorioso, vitorioso. Aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Olha isso. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor e nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, seu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevalece e não pode prevalecer. Nada irá me. Levante suas mãos e declare: Eu te adorarei. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos.
pode levantar as suas mãos e adorar ao Senhor, exaltar a esse Deus, que não há nada e nem ninguém que possa nos fazer escapar das suas mãos. Ele é poderoso, Ele é imutável, e o que Ele falou e escreveu sobre mim e sobre você não muda. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está seu nome infalível. Ele é infalível. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Seu nome imutável é. Ele é digno. Se esse aplauso é pro Senhor, aplauda mais forte e abra a tua boca e glorifique a Ele. Ele é terrível. Oh, maná. Aleluia. Tome o seu assento glorificando ao Senhor. E não perca o seu pensamento de que Ele está te vendo, Ele está te olhando, e o nome dEle é infalível, poderoso e imutável. Meu Deus, que forte é estarmos na Tua presença, Senhor, nessa noite, sabendo que Tu estás com Teu olhar voltado para as nossas vidas. Senhor, com certeza alguns de nós não está vivendo o seu melhor momento. Com certeza alguns de nós está te pedindo algumas coisas que não tem nem fé para receber. Senhor, mas eu te peço nessa noite, aumenta-nos a fé, Senhor. Aumenta-nos a fé para que possamos abrir os nossos olhos e enxergar aquilo que Tu estás preparando para nós. Que a nossa vida não seja limitação para que o Teu agir se faça real nas nossas vidas. Que a gente não precise ir parar na barriga da baleia, sei lá se é baleia, para fazer a Tua vontade. Que a gente não precise sofrer mais do que nós necessitamos para sermos quem Tu queres que nós sejamos, mas que tenhamos fé suficiente para entender os Teus propósitos e os Teus desígnios, porque Tu és poderoso, infalível e imutável. Aleluia. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Aleluia. Não cesse de glorificar ao Senhor. Aleluia. Você vai receber um envelope para ofertar ao Senhor. Se você desejar, separe aí uma oferta.
essa oferta, você está contribuindo com a igreja, mas antes de tudo, você está adorando ao Senhor com aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Como a gente diz aqui, nós não ofertamos porque estamos pagando ao Senhor alguma coisa que Ele fez por nós ou que Ele possa fazer, porque nada, nenhum valor que nós colocarmos nesse envelope ou enviarmos por Pix seria possível pagar ao Senhor, aquele que é o dono do ouro e da prata. E algumas pessoas dizem que o ouro e a prata do Senhor estão nos nossos bolsos. Quem somos nós para termos no nosso bolso o ouro e a prata que pertencem ao Senhor? Não. O Senhor não precisa do que está no nosso bolso, porque Ele é o dono de tudo. Nós é que precisamos ser gratos por aquilo que recebemos do Senhor. E nesse momento nós teremos a oportunidade de contribuir com um pouco do que o Senhor tem nos dado. Eu tenho muitos motivos para celebrar ao Senhor, porque o Senhor tem sido fiel. Fiel, 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 fiel. Essa semana, em nome de Jesus, nós estaremos concluindo a nossa suíte lá no terraço. Nós já compartilhamos isso com os irmãos. Deus tem feito coisas tremendas nas nossas vidas que nós nem de longe imaginaríamos que hoje, dia 23 de agosto, nós estaríamos nos preparando para nos mudarmos para a nossa casa própria. E nós já demos esse testemunho aqui, sem termos dinheiro para isso. Mas Deus, esse Deus terrível, poderoso, imutável, Ele tem feito cumprir todas as suas promessas nas nossas vidas, de uma forma que até nós ficamos espantados. Eu ousei colocar no meu coração guardar todas as notas fiscais que estavam entrando lá em casa para essa obra, porque eu queria saber quanto que a gente ia gastar lá no final, mas eu já desisti. Eu já desisti de guardar, porque tem sido milagre de Deus. Não tem sido na nossa força, não tem sido com a nossa força, que eu digo financeira, mas tem sido milagre do Senhor. E Deus tem feito tremendamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Para os irmãos terem uma ideia, só essa que eu vou falar mais. Já tem 3 meses que a conta da Light vem zerada. A gente continua usando a luz. Por que que a conta vem R$0 para pagar? Eu só posso dizer que é milagre do Senhor. É só isso. O Senhor sabe, o Senhor nos conhece, e que o nome dEle seja continuamente exaltado e glorificado nas nossas vidas.
Você que já colocou a sua oferta no envelope, se coloque de pé, nós vamos orar. Entenda uma coisa, esse Deus poderoso, infalível, que nós acabamos de cantar, que é vitorioso, Ele não vence apenas as minhas batalhas, Ele vence as nossas batalhas. Mas nós precisamos ser e fazer exatamente aquilo que Ele quer de nós. Porque quando nós não somos capazes de abrir mão, de negar a nós mesmos, não dá para seguir os passos de Jesus. Sem se negar, não dá para seguir os passos de Jesus. Porque Jesus fala: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e vem. Não há impossíveis para o Senhor. Pedro, diante daquele mar, com muito medo, disse para Jesus: Jesus, se és tu mesmo, manda que eu vá até você. Sabe o que Jesus disse para Pedro? Vem. Jesus não disse assim: olha, eu vou colocar uma madeira aqui e você vai conseguir andar sobre o mar. Jesus não disse isso. Jesus não disse para Pedro: Pedro, eu vou colocar asas nos seus pés e você não vai afundar nesse mar. Não. Jesus só disse para Pedro: vem. E é isso que Ele quer de nós. Negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e vem. Siga-me. Mas você vai me seguir de que maneira? Dizendo o jeito que você vai querer que as coisas aconteçam? Desiste, porque não é do seu jeito, não é na sua hora, não é da sua maneira. Ele é imutável, Ele é infalível, Ele é poderoso e tem vitória para cada um de nós. Pai, nós louvamos o Teu nome porque nós estamos na Tua presença. Senhor, e nós sabemos que Tu estás nesse lugar porque nós sentimos a Tua presença aqui, Senhor. Meu Deus, e nós não queremos sair daqui da mesma maneira que entramos. Senhor, nós não viemos aqui somente para cumprir o compromisso dominical. Nós viemos aqui porque nós entendemos que este é o único lugar que devemos estar neste momento de adoração. Portanto, Senhor, antes de receber a nossa oferta, receba, Senhor, as nossas vidas diante de Ti. Aceita, Senhor, a nossa gratidão por tudo aquilo que Tu és e tudo aquilo que Tu tens feito nas nossas vidas. E abra, Senhor, as janelas dos céus e derrame sobre nós as Tuas bênçãos. Que os nossos corações estejam postos em Ti, que a nossa força esteja em Ti, que os nossos olhos estejam em Ti, e que o nosso caminhar, como nós lemos lá no início, seja reto diante de Ti. Tu és digno de receber a honra, a glória e todo louvor, e a Ti te damos em nome de Jesus. Aleluia. Os pastores estarão aqui, pastor Pedro, pastor Leandro, por favor, estarão aqui para ungir a sua vida, e você virá à frente, entregar o seu envelope, receber a unção. Como a gente sempre diz, esta unção
não está sendo negociada. Se você não tem uma oferta para trazer ao altar do Senhor, vem à frente, receba a unção do Senhor nessa noite e seja abençoado. Enquanto nós iremos cantar, entoar a última canção, traga a sua oferta e cante conosco nessa noite. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Cante isso. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Diga isso. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam. Os povos se curvam, as bocas se abrem, e as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Oh Senhor, tu és o Senhor das nossas vidas. Dizer que tu és o Senhor. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. E a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino, com palmas, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a sua igreja te adora, Senhor. A tua igreja, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja, a tua igreja, a tua igreja te adora. Te adora. A tua igreja te adora. Você pode levantar as suas mãos por um minuto e adorar a esse Deus que o reino dele é eterno. Aleluia, oh glória. Bispo Emerson. Aleluia. Como eu sempre digo, abra bem os seus ouvidos e prepare o seu coração para receber a semente que será lançada sobre as nossas vidas nessa noite. Pai, muito obrigada, Senhor, porque o teu Espírito Santo está no meio da tua igreja. Usa o teu filho, Senhor, para falar conosco nesta noite. E que nós, Senhor, sejamos um bom terreno para recebermos a semente. E que essa semente possa germinar nos nossos corações da maneira que lhe apraz, em nome de Jesus. A paz do Senhor para os irmãos. Ainda de pé, como os irmãos estão, abra sua Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo 17, do verso 23 ao 27. Depois os irmãos poderão se assentar e eu farei alguns agradecimentos. Logo em seguida iremos entrar propriamente na mensagem. 1 Samuel, capítulo 17, verso 23 ao verso 27. Todos acharam? Diz assim: enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Você pode se assentar, que Deus possa aplicar essa palavra aos nossos corações. Meus irmãos, eu estou muito grato, muito alegre, me sentindo um pouco mais experiente. Afinal de contas, no dia 14 passado, o Senhor me deu a honra de completar mais um ano de vida. Ô Alexandre, o Alexandre ali, ó. Satisfação revelo. Dia 14, completei mais um ano de vida, 54 anos, 5.4, motor tinindo. E na quinta-feira passada, os irmãos fizeram aqui, ou nós fizemos um culto de gratidão ao Senhor, pela passagem de mais um ano, que o Senhor assim me concedeu. Quero agradecer imensamente a todas as felicitações dos irmãos. Já fiz isso lá no nosso grupo de WhatsApp, mas mais uma vez, os irmãos que não conseguiram estar presentes na quinta-feira, eu estou aqui manifestando a minha alegria de ter os irmãos como amigos, como ovelhas, como irmãos.
e isso alegra muito o meu coração, porque é o Senhor que tem feito isso, tem nos unido nos momentos difíceis, nos momentos alegres, mas o Senhor tem estado conosco, nos dando da sua graça, nos dando sabedoria, nos dando calma para administrar todos os problemas. Isso porque os irmãos têm orado por nós e o Senhor tem me feito, a minha família, a caminhar pelos caminhos santos do Senhor, sabendo que o Senhor jamais nos desampara. Todos esses anos o Senhor tem nos escolhido, desde quando nós nascemos, para fazer a sua obra. E a palavra dele chegou aos corações dos meus pais, chegou aos nossos corações e nós estamos aí. Esses longos e longos anos, trabalhando incansavelmente na obra do Senhor. Mais uma vez eu digo, com momentos fáceis e com momentos muito difíceis, com momentos muito duros, muitas vezes. Mas o Senhor tem nos guardado até hoje e com certeza estará nos guardando até o dia que Ele resolver nos tirar dessa terra de sofrimento, de lutas, de entraves e nos levar para a sua glória, onde lá não haverá choro, não haverá rancor, não haverá ódio, mas sim só alegria na presença do Senhor, porque Ele estará conosco naquele lugar. Amém? Meus irmãos, eu estou lendo esse texto muito conhecido dos irmãos, porque ultimamente eu tenho feito uma analogia, ou uma análise, melhor dizendo, desse texto com relação a Davi. Davi era um menino na casa de seu pai, dentre 8 irmãos, ele era o menor da casa. A função dele era cuidar das ovelhas, as poucas ovelhas da família, as poucas ovelhas do seu pai. Já seus irmãos maiores, com responsabilidades maiores, geralmente estavam na guerra. Mas Davi era aquele moço que os irmãos bem conhecem, que ficava escondido, ficava esquecido. Volta e meia ele ficava muito tempo afastado da sua família, porque ele cuidava das ovelhas. E os irmãos bem sabem que o pastor de ovelha não ficava dentro de casa. Ele ficava com as ovelhas no campo, pastoreando as ovelhas, levando as ovelhas de um pasto para outro, porque a ovelha não pode ficar sozinha. Quando a ovelha fica sozinha, ela cai no precipício, ela come ervas venenosas, ela não sabe se defender. Então o pastor, o condutor das ovelhas, precisa estar constantemente supervisionando, pastoreando essas ovelhas. E Davi foi crescendo naquele ritmo, naquele sistema perigoso, porque pensa bem, um garoto deveria ter ali os seus 14, 15 anos, segundo alguns historiadores, ainda não tinha a idade militar, que seria aproximadamente 20 anos de idade, mas Davi ficava ali, exposto a muitas dificuldades, muitos perigos no campo. Naquela época existiam muitos penhascos perigosos, feras, muitas feras. A própria passagem de 1 Samuel diz que Davi enfrentava muitas vezes feras perigosas que vinham sobre o seu rebanho, e ele, apenas um garoto, estava ali para defendê-lo. Se nós fôssemos pensar num garoto hoje de 14, 15 anos, dos nossos dias, no mato, pastoreando uma ovelha, defendendo o seu rebanho, como dizemos, com unhas e dentes, a ponto de se atracar com um urso, com um leão, nós veríamos que isso hoje seria impossível praticamente. Qual é o jovem que se lançaria diante de um perigo desse para defender até a sua própria casa? Muito difícil. Mas Davi era esse moço. Só que Davi era um moço diferenciado. Nessa passagem a respeito da vida de Davi, nós podemos tirar diversas ilustrações, diversas aplicações para as nossas vidas. Mas eu acredito até que serei breve
Na verdade, não seria nem uma pregação, mas sim como diz, que a gente sempre fala que é mais rápido, uma reflexão. Às vezes a gente diz isso para dizer assim, ó, não fica preocupado ou prestando muita atenção na minha desenvoltura, que vai ser apenas uma reflexão. O pessoal fica assim, não, vai ser rápido e vai ficar tudo tranquilo. Mas essa realmente, a minha intenção é reflexão. Então o que acontece? Davi, esse garoto, toda a sua história de criança até ele se tornar um grande rei, tem várias passagens, vários ensinamentos que nós poderíamos tirar e podemos tirar hoje para as nossas vidas. Mas me chamou a atenção um detalhe que hoje nos afronta e nos incomoda muito. Aliás, não é de hoje, mas quando eu estava lendo, na verdade eu fui despertado para essa passagem de uma outra mensagem de um pastor das nossas igrejas, e isso me saltou à vista. Davi era um menino que cuidava das ovelhas, enfrentava feras, ficava fora da sua casa, era considerado o menor da casa de seu pai, enfrentou várias vezes o ataque dos seus irmãos mais velhos, menosprezando Davi, dizendo que ele não era nada, que ele não era ninguém, que ele tinha que, na verdade, ficar cuidando das ovelhas do seu pai. Era para isso que ele servia, o menor. E a gente vai ver a história de Davi no campo, o comportamento de Davi enquanto ele estava pastoreando as ovelhas. Davi não ficava à toa olhando para o tempo, pensando na morte da bezerra, como nós dizemos. Davi, enquanto as ovelhas ficavam ali pastando, comendo, se alimentando, Davi cantava, Davi adorava a Deus. Davi, desde novo, ele tinha uma intimidade com Deus, que é algo sobrenatural, muito raro nos nossos dias. Mas Davi era um moço diferenciado. Ficava ali, enquanto as ovelhas comiam, ele ficava compondo músicas, canções. Davi era muito poeta. E ele cantava, ele tocava sua harpa com maestria. Mas Davi também enfrentava perigos. Como assim perigos? Davi, além de cantar, Davi, além de tocar muito bem, Davi era um jovem, podemos dizer assim, adolescente jovem, que enfrentava desafios armado. Porque para enfrentar um urso, para enfrentar um leão, não poderia ser com a varinha curta, não poderia ser com as suas próprias mãos. Davi era hábil numa arma que para nós hoje seria uma brincadeira de criança. Quantas vezes nós, quando adolescentes, tínhamos um estilingue, que a gente chamava de atiradeira, pegava uma forquilha no mato, colocava uns tirantes e ficava, que o Ibama não ouça isso, ficava atirando no passarinho, matando passarinho. Isso foi no passado. E Davi, ele tinha uma funda. E uma funda, como nós sabemos, é uma arma com um pedaço de tirante pequeno, que cabia uma pedra, com duas fitas, 2 couros, que você coloca a pedra ali no meio, gira aqueles tirantes, e solta, no arremesso você solta um dos lados, e aquela pedra sai e vai na direção pretendida, né? Ter o atirador. Só que não é um instrumento fácil de lidar. Por que eu digo que Davi, enquanto as ovelhas comiam, pastavam, ele ficava cantando, ficava adorando a Deus, mas também praticando com a sua funda? Porque quando as ovelhas eram atacadas por bestas feras, ele usava aquela funda para atacar os animais ferozes que vinham sobre as ovelhas. E talvez você possa pensar assim, mas isso era uma brincadeira de criança. Não era. Os irmãos vão entender porque eu estou fazendo essa ilustração de Davi com relação à funda. Os especialistas dizem que uma funda atirada com uma pedra de um tamanho considerável, você pode atingir, o mais hábil poderia atingir um alvo
a 140 metros de distância. Pensa bem nisso. Uma pedra arremessada por uma funda que vai até 140 metros de distância e acerta o alvo. E outra, a velocidade dessa pedra lançada é considerada hoje como um tiro de uma arma de fogo. Pensa bem no poder desse instrumento que Davi utilizava. Então Davi, quando estava ali, ele estava praticando. Há quem diga que Davi poderia acertar uma folha de uma árvore a mais de 100 metros de distância com a funda. Então os irmãos podem ver que Davi era muito hábil nessa questão. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós passamos por dificuldades na nossa vida, gigantes se levantam e a gente passa a história da nossa vida enfrentando dificuldades e lutas e a gente diz assim: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que essa luta toda? O que eu fiz para poder merecer isso? É uma luta atrás da outra, uma luta atrás da outra, mas na verdade nós não sabemos que naquele período que nós estamos vivendo de dificuldade, de lutas, o Senhor está nos forjando para mais tarde enfrentarmos problemas, dificuldades maiores e que vão abrir portas maiores para mim e para você. Você pode glorificar a Deus por isso? Com Davi não foi diferente. Os irmãos vão ver, os irmãos conhecem a história. Ao longo da vida de Davi, ele enfrentou um gigante e essa prática dele com a funda o favoreceu. Naquele momento a vida dele foi mudada, foi transformada. Mas o que acontece? Davi, ao longo da sua vida, naquela prática, chegou até o palácio do rei Saul. Eu não vou contar a história toda, para resumir. Os irmãos de Davi foram convocados para uma guerra. 3 irmãos de Davi. O pai de Davi, Jessé, ficava preocupado. Essa guerra era contra os filisteus. E lá no meio dos filisteus, os irmãos sabem muito bem, existia um gigante, Golias. Pensa num camarada de praticamente 3 metros de altura. Hoje eu estava lá em casa olhando para o teto, e meu teto não passa de 2 metros e 2,20 2,30 metros. E o camarada tinha quase 3 metros. Imagine você olhar para um cara de 3 metros de altura, um soldado, cuja armadura, a armadura peitoral dele de bronze, pesava uns 60 quilos. Olha o poder desse camarada. A ponta da lança de Golias pesava aproximadamente 6 quilos. 6 quilos. Você imagina um homem comum segurando uma lança dessa? Jamais. Não conseguiria. Nem se fosse um bitelo da vida, não conseguiria. E esse era Golias, um homem gigante. E eu olhando lá para casa, eu falei, não tem 2,20 metros, 2,30 metros. Eu não consigo nem imaginar um homem de 3 metros de altura. Esse era Golias e era o desafio que os israelitas estavam para enfrentar. No meio daquela guerra, os filisteus se levantando contra os israelitas, se levantou esse grande homem, Golias, e desafiou os exércitos do Senhor. E disse, não precisa lutar aqui, só me manda um guerreiro, manda só um, e luta comigo. Se eu perder, nós todos filisteus seremos servos de vocês israelitas. Porém, se vocês perderem, se o seu guerreiro perder, todos vocês serão servos nossos. De repente, Jessé, pai de Davi, chama Davi, deixa as ovelhas aí, vai lá no campo de batalha, leva aqui uns queijos, leva uns pães, vai lá no campo de batalha ver como é que estão os seus irmãos, vê se eles estão bem, faz uma sondagem, e se você for ler o texto, você vai ver que isso não acontece 1 ou 2 vezes, foram várias vezes que Davi saía de casa para ir visitar o campo de batalha, para ver como seus irmãos estavam. Dado o momento, Davi vai em uma dessas missões dada pelo pai dele, e de repente, um alvoroço no meio dos soldados. Quem é que vem lá? Golias, no meio daquele monte de soldado,
e os soldados de Israel acovardados com medo daquele homem gigante. De repente ele ouve no meio dos soldados: esse homem aí está desafiando o povo de Israel, os soldados. E Davi ouve aquilo e pensa: que homem é esse que ninguém consegue enfrentar? Quando ele olha para o tamanho do homem, ele deve ter pensado assim: esse homem é grande demais, por isso que esse pessoal está com medo, está acovardado de enfrentar esse gigante. E ele anda para um lado, anda para o outro, e os soldados de Israel se afastam para lá, se afastam para cá. E há um detalhe aqui importante: quando os soldados de Israel se afastam, eles estão reconhecendo que eles esqueceram da promessa que Deus fizera a Israel, que Israel seria a menina dos olhos do Senhor, e que ninguém tocaria na menina dos olhos do Senhor. E aquele exército de Israel, nesse momento de tanto pavor, se esquece disso, se esquece da promessa desse Deus tão poderoso, tão grandioso, e se acovardam. Mas Davi, um menino pequeno, corajoso, que enfrentou várias dificuldades no campo de batalha, foi preparado durante toda a sua vida ali, pequenos anos, né, porque era um adolescente e jovem, mas que tinha o amor de Deus no seu coração, mas que tinha a certeza que ele não estava sozinho, mas que tinha a certeza que no coração dele tinha o temor e amor de um Deus todo-poderoso, que era o Deus de Israel. E isso os soldados já tinham perdido. De repente Davi ouve aquele burburinho dos soldados se acovardando, e um dos soldados fala assim: o rei Saul vai dar para aquele que enfrentar esse exército, esse soldado, a filha em casamento, vai dar posses, vai dar riquezas, sua família vai ficar isenta para sempre de impostos. Aquilo entra no ouvido de Davi, um moço corajoso, sonhador, e aqui está o ponto que eu quero ressaltar. Eu estabeleci um tema para essa reflexão, e ele diz o seguinte: existem lutas que não valem a pena você entrar. Você entendeu isso? Existem lutas que não valem a pena você entrar. Fica com isso na sua mente e já vai pensando aí as lutas que você tem enfrentado na sua vida, lutas que surgiram de repente e lutas que você resolveu trazer para si. Davi, um menino corajoso, que teve suas experiências no campo, não no campo de batalha, mas cuidando das ovelhas do seu pai, forjou nele um coração sábio, forjou nele um coração corajoso e valente, e gerou nele também sabedoria, perspicácia, em saber o que ele poderia ou deveria fazer e não fazer. Existem lutas que não valem a pena você entrar. Davi, quando passa no meio daqueles soldados, ouvem alguém falar assim: o rei vai dar isso para aquele que derrotar o gigante. Entra no ouvido dele, gera uma coragem, e ele vai mais à frente e pergunta: o que é que o rei vai dar mesmo? Prometeu para o soldado ou para o guerreiro que enfrentar esse gigante? E mais uma vez, alguém do exército falou para ele: o rei vai dar a filha em casamento, vai dar riquezas, vai dar reconhecimento, e os seus pais nunca mais irão pagar impostos para o resto da vida. Davi pensou, analisou. Eu estou conjecturando, claro, mas imagina no que se passou na cabeça de Davi. É a minha oportunidade de mudar de vida, é a minha chance agora. Mas alguém poderia falar assim: que chance doida é essa de enfrentar um gigante? É morte certa. Mas Davi não estava sozinho, ele tinha certeza disso. O que ele fazia não era por si próprio.
Deus movia o coração de Davi porque ele ouvia o Senhor, ele tinha intimidade com o Senhor e tinha tido experiências incontáveis com o Senhor quando ele estava fora. E Davi ouve aquela fala, se enche de coragem e vai diante do rei. Davi não foi apenas naquele campo de batalha ele não foi para lutar. Entendam bem, ele não foi naquele campo de batalha para lutar. Ele foi em obediência ao seu pai para ver como estavam seus irmãos. Veja aí os versos 14 ao 18. Verso 14 ao 18 de 1 Samuel, verso 17. Não fecha a Bíblia não, para nós acompanharmos juntos. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiam Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e de pães e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também 10 queijos ao acampamento e veja como seus irmãos estão e traga-me notícia de como estão os seus irmãos. Davi foi lá simplesmente para obedecer mais uma ordem de seu pai. Aí, de repente, Davi ouve aquela proposta de Saul, se enche de coragem e toma a decisão de enfrentar o gigante. Veja bem, ninguém o pediu para enfrentar o gigante. Ninguém ordenou que ele enfrentasse o gigante. Ninguém ordenou que ele entrasse nessa batalha. Mas ele simplesmente, vendo aquela afronta do gigante, tomou a decisão de enfrentar o gigante. E por causa dessa decisão, Davi mudou de vida e mudou a sua história. Quantas vezes nós tomamos decisões que mudam a nossa história, mas não para o bem, mudam a nossa história para o mal. Quantas vezes nós estamos diante de lutas que não nos pertencem, que não vão nos trazer benefícios, pelo contrário, vão nos trazer peso, vão nos trazer dor. Mas a decisão de Davi foi diferente. Ele decidiu entrar no desafio. E a sua decisão abençoou não somente a sua vida, mas também a todo o Israel. Davi enfrentou o gigante, todos nós sabemos do resultado. Davi foi diante de Golias com uma funda, pedras que tirara do riacho. Tudo isso tem alguns detalhes importantes que não dá para a gente citar aqui. A Bíblia diz que as pedras que ele pegou foram pedras lisas. E a gente atribui muito, com certeza, a ação espiritual nesse lançamento dessa pedra com a funda. Mas Davi, ele tinha muita expertise nessa questão. Ele pegou pedras do riacho, e a Bíblia diz que ele pegou pedras lisas. Isso tem uma grande importância no arremesso e na aerodinâmica desse instrumento. Mas não cabe aqui nós falarmos sobre isso. O importante é que nós precisamos entender que nós passamos a vida, talvez poucos anos ou muitos anos, enfrentando situações difíceis que nós reclamamos porque estamos passando. Mas se nós abrirmos os nossos olhos e entendermos que tudo que nós passamos nos traz preparo, mesmo que isso nos traga dor no período que nós estamos passando, se nós soubermos enfrentar, crendo que Deus está conosco,
nós seremos vitoriosos ao final desta batalha. Durante a nossa vida de lutas, Deus nos prepara, Deus nos guarda, Deus nos forja, e às vezes nós não entendemos. Mas quando nós estamos preparados, quando nós aceitamos esse tratamento, permanecemos firmes e fiéis até o final da prova, a gente vê que quando uma prova maior, ou uma oportunidade se levanta diante de nós, que poderia ser impossível, a gente vê que todo o processo que nós passamos, de lutas, de dificuldade, de situações difíceis, de quase derrota, serviram para amadurecer a nossa fé, serviram para forjar a nossa vida, serviram para nos dar ousadia e serviram para que nós tivéssemos mais intimidade com Deus. Davi, quando foi diante de Golias, o rei Saul o chamou e falou isso: Davi, vem aqui, você é um garoto, como é que você está ousando querer enfrentar um gigante? Você é um menino, mas já que você quer, vem cá, eu vou colocar em você a minha armadura, a minha couraça, para que você vá enfrentar esse gigante, para que você vá enfrentar essa dificuldade. E aqui está um ensinamento importante para a nossa vida. Vão haver momentos em que você vai estar enfrentando dificuldades, vai estar diante de uma luta ferrenha, e muitas vezes você não vai saber como enfrentar, mas é um processo de Deus na sua vida. E vão chegar pessoas, assim como fizeram com Jó, vão chegar pessoas querendo colocar as suas soluções em você, as suas armaduras em você, as suas estratégias pessoais em você, mas não cabe em você. A armadura não foi feita para você, a experiência dele não foi feita para você. É preciso que você enfrente as suas lutas com particularidade com o Senhor, com experiência pessoal com o Senhor. Você não vai conseguir vencer as suas guerras com as armaduras do outro, porque a experiência dele foi uma e a sua é outra. Você precisa entrar na forma que Deus quer que você entre, para que Deus possa dar a você as armas corretas para você enfrentar as suas lutas pessoais. Então, quando alguém, mesmo que com muita boa vontade, tentar colocar as suas próprias armas em você, não aceite, porque você não vai conseguir caminhar com essa armadura, que é pesada. Não é o seu número, não é a sua experiência, não é a prática que você tem. Saul tentou fazer isso com Davi. Quando Saul terminou de colocar a armadura em Davi, Davi tentou andar e não conseguia, porque não era para ele. Aquelas armas não eram dele. A prática não era a que Davi tinha com o Senhor. Então nós precisamos enfrentar as nossas lutas, as nossas guerras, mas com a experiência e a armadura que Deus dá a cada um de nós particularmente. Por isso da importância de nós termos uma vida pessoal, de oração, de adoração, de prática com o Senhor, para que quando chegarmos nestes momentos de confronto, nós possamos estar preparados com as nossas armaduras que o Senhor nos dá todos os dias. Davi escolheu entrar nessa batalha. Davi escolheu essa luta, mas não escolheu por acaso. Ele escolheu porque ele analisou. E mais uma vez eu digo, existem batalhas, existem lutas que não vão te trazer benefício algum, não vão te trazer resultado de crescimento, pelo contrário, vão te trazer derrotas. Vou citar uma coisa aqui, que isso acontece em muitas famílias, muitas casas de crentes, com muita boa vontade até mesmo, mas existem, e eu sei disso, pessoas que assumem batalhas de outras pessoas, lutas de outras pessoas,
e acabam inutilizando a sua própria vida. Eu sei que tem muitas pessoas que vivem isso. Pessoas que se compadecem de outras, que enfrentam lutas, enfrentam dificuldades, mas não conseguem crescer, não conseguem desenvolver. E muitas vezes nós, com o nosso bom coração, já temos as nossas lutas, já temos as nossas dificuldades, já temos os nossos conflitos e puxamos a luta que está o outro também e trazemos para a nossa vida, para os nossos ombros. E a gente acaba fazendo, sabe o quê? Servindo de muleta para outra pessoa que está vivendo uma luta, mas que não consegue caminhar sozinho, não consegue enfrentar as suas dificuldades, não consegue crescer, não consegue desenvolver, não tem uma vida pessoal com Deus, está sempre dependente de você, sempre dependente. E às vezes a gente esquece dos nossos afazeres, anulamos a nossa vida, anulamos os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas conquistas, porque estamos amparando pessoas que têm suas lutas, mas não querem abandonar as suas lutas, não querem crescer, não querem desenvolver, não querem ter uma vida com Deus, está sempre na dependência de um, de outro, mas nunca param de engatinhar, está sempre dependendo de mim, de você. E quando nós fazemos isso, mesmo que com boas intenções, você está inutilizando a sua vida. Você muitas vezes está deixando de ter um tempo do teu filho, ter um tempo da sua casa, ter um tempo de sonho, de procurar estudar, de crescer, de avançar na vida. Aí vai chegar um determinado momento na sua vida que você vai olhar para trás e vai falar assim: poxa, perdi muito tempo na minha vida preocupado com o problema dos outros. Esse é um tipo de luta, essa é um tipo de dificuldade que você não deve escolher entrar, porque não vai te trazer nenhum tipo de benefícios. Pessoas que param no tempo, não conseguem caminhar, não conseguem avançar na vida, porque estão sustentando outras pessoas que não querem largar de você. Alguns parecem sanguessuga, não sai de cima de você, te sugando, e você não vê crescimento, não vê desenvolvimento. Eu quero te dar uma palavra de Deus para você nessa noite. Afaste-se disso. Largue essas lutas que não te trazem benefício, não te trazem crescimento. Eu não estou dizendo que você não tem que se importar com as pessoas. Sim, tem que se importar, mas tudo tem o seu limite, tudo tem um tempo determinado. Você não pode inutilizar a sua vida, a vida da sua família, a sua vida pessoal, profissional, com lutas de outras pessoas que não querem desenvolver. Está sempre no vitimismo. Ah, eu sou assim, eu sou assado, eu tenho isso, tenho aquilo. E a pessoa está sendo ensinada, vem para a igreja, ouve a palavra, mas está sempre dependendo de um encosto. Meu irmão, fuja disso. Fuja disso. Dê um basta nisso, porque senão você vai se decepcionar. Dado o momento da sua vida, você vai olhar para trás e vai falar assim: perdi muito tempo nessa situação, não avancei, poderia ter feito isso, e não fiz. Agora é tarde. Davi escolheu a luta que ele queria entrar. Davi escolheu a luta que mudaria ou poderia mudar a sua vida, que valeria a pena alguma coisa. Ele poderia até morrer, haveria essa possibilidade. Mesmo assim, ele sabia que se ele vencesse, a vida dele ia mudar do dia para outro. E a gente conhece a história de Davi. Davi derrubou o gigante, cortou a cabeça do gigante, casou com a filha do rei, teve riquezas, abençoou a vida da sua família e se tornou o maior rei de Israel. E a sua história é contada na Bíblia. E nós estamos lendo hoje essa história.
exemplos incontáveis das práticas de Davi, que apenas como um garoto de 15 anos, 16 anos, conseguiu derrotar um gigante de 3 metros de altura, que um exército de milhares e milhares de homens não tiveram a coragem de enfrentar. Então, irmãos, que Deus possa falar com você. Afaste-se de problemas que não te trarão resultados, que serão prejuízo para você, que vão atrasar a sua vida. Faça como Davi. Quando uma luta se aparecer para você ou se levantar diante de você, faça uma análise. Essa luta aí vale a pena? Devo entrar? Qual benefício vai trazer para mim? Raciocine, pense. Nós somos seres pensantes. Deus nos fez assim, não nos fez robôs. Então, quando você enfrentar uma dificuldade, que vão aparecer várias, não se sinta constrangido, nem se sinta um covarde. Não. Faça uma análise. Sua vida é muito importante. Sua família é muito importante. Você é importante. Então não entre em batalhas que não vão te trazer benefício. Não entre em batalhas que vão te marcar. Batalhas de outros. Batalha de outros só servem para nos machucar, nos ferir, trazer mágoas, feridas, porque muitas vezes você vai entrar nessas batalhas e no final você não vai receber nenhum obrigado. E você vai começar a sofrer por ingratidão. Poxa, fiz isso, e essa pessoa não deu nenhum obrigado. Sofri com ela isso, e ela não está nem aí para mim. Nessa viagem nós viajamos para Mato Grosso, e foi um amigo nosso, não daqui, mas de outro estado, nos acompanhou, e ele foi profundamente ferido por causa dessas questões que ele fez, ele tem posses, enriqueceu a pessoa, e a pessoa simplesmente foi embora, virou as costas, não deu nenhum obrigado, e ele está sofrendo profundamente por causa da ingratidão, de modo que já teve depressão, faz tratamentos. Então, irmãos, não caia nessa cilada. Enfrente as suas lutas, se preparando de forma espiritual, lendo a palavra, orando, se aproximando de Deus, porque no momento em que uma luta maior se aproximar, você já vai estar forjado para enfrentar qualquer tipo de dificuldade que possa tentar acabar com a sua paz e a sua vida. E no final, quando você vencer, você vai ver que tudo isso valeu a pena. Todo esse preparo, todas as dificuldades valeram a pena, porque você resistiu, porque você escolheu, porque você foi preparado e aceitou o preparo, e teve sabedoria para saber que tipo de luta você deveria entrar ou não. Daqui para frente, seja mais sábio nas questões que você enfrenta, nas lutas que você enfrenta, nas batalhas que você entra. Analise. Não entre em batalha porque você está nervoso, que você está com raiva, com rancor. Não. Isso não vai te trazer nenhum tipo de benefício. Pelo contrário, vai te trazer marcas profundas de mágoa, vai atrasar a sua caminhada, vai atrapalhar a sua vida profissional, espiritual, familiar, sentimental. Então seja sábio. Haja como um servo de Deus, preparado com as batalhas que o Senhor coloca você para te preparar. Não a batalha de outros, não batalhas que não vão te trazer benefício nenhum. Que Deus possa abençoar a sua vida. Sei que não é, a gente sabe que essas mensagens não são mensagens de glória a Deus e aleluia, mas são mensagens de análise, de você fazer uma introspecção, né? Analisar a sua vida. Como é que foi a sua vida
até hoje? Como está sendo a sua vida até hoje? As lutas têm te parado? As lutas dos outros têm te parado? Você está sendo muleta de alguém? De pessoas que não querem caminhar sozinho? Que não querem enfrentar as suas próprias batalhas? Que você pare hoje com isso. Dê atenção a si, à sua casa, ao seu trabalho, aos seus sonhos, aos seus projetos. E siga em frente, se preparando para maiores combates. Porque a nossa vida é assim. A gente vence uma batalha e já sai forjado para a próxima batalha. Mas muitas vezes nós estamos querendo viver a nossa vida de qualquer maneira, na correnteza. Vou do jeito que dá, o que for, o que é para ser, mas não é assim, a vida do crente não é assim. Nós vivemos de lutas, de desafios, mas as nossas lutas e os nossos desafios nos trazem vitória, nos trazem crescimento, nos trazem amadurecimento espiritual. E quando nós vencermos, formos aperfeiçoados nessa terra, o Senhor virá sobre nós e nos tirará dessa terra de podridão, nessa terra que nos traz cansaço, nessa terra que nos traz tristeza, que nos traz mágoa. Então seja fiel ao Senhor, cresça na palavra do Senhor, não seja levado por qualquer vento, não deixe que a prova, por maior que seja, te domine. Não abrace prova que não seja sua. E creia no Senhor, que Ele vai te dar a vitória, vai te dar força para que você saia vencedor do outro lado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde, que Deus nos guarde e nos faça a cada dia crescer, desenvolver espiritualmente, para vencermos os desafios que ainda virão, e não são poucos, não são poucos. Abra sua mente, abra seus olhos para enxergar o que tem acontecido e o que ainda virá. Se achegue ao Senhor, venha para a igreja, pregue a palavra, ganhe almas para o Senhor. É isso que Deus espera de nós. Que Deus te abençoe, que Deus possa te dar uma semana de vitória, de conquistas, e que se lutas se levantarem contra você, você possa saber selecionar se você entra nessa luta, se você não entra. A não ser que seja algo que você não tenha domínio, mas aí com certeza Deus vai te dar o escape, vai te dar a direção para que você vença. A nossa força vem do Senhor e precisamos pedir força ao Senhor, sabedoria todos os dias, porque humanamente falando, nós não resistiremos, mas nós confiamos no braço forte do Senhor. Não confiamos em política, não confiamos no braço do homem, mas confiamos no Senhor dos exércitos. Dele vem o nosso escape, dele vem a nossa força. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor como louvor e adoração ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Nós queremos orar pelos aniversariantes da semana passada, retrasada. Alguns irmãos não conseguiram estar aqui, inclusive eu, embora tivemos um culto aqui abençoado na quinta-feira, mas também receberei esta oração hoje. E alguns irmãos não puderam estar nos dias ou na semana do aniversário. Nossa irmã Milena, diaconisa Milena, não pôde estar aqui no dia do seu aniversário. Nossa irmã Milena, eu brinco com ela que ela é da prateleira de cima. Na volta e meia ela está lá nas Ilhas Maldivas dela, né? Curtindo um sol, uma praia. Vem cá, irmã Milena, vamos orar por você. O Luiz hoje também não veio. Eu estou aqui, Bispo Emerson. Luciana vai fazer aniversário ou já fez? Ih, está longe.
Para anunciar, isso mesmo, anunciar o culto. Foi uma falha minha. Casamento do Rafael e Carol, os irmãos sabem que eles não podem estar aqui. São só esses, né? Então se coloque de pé, vamos orar. Agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos. Eu estarei aqui à frente também. Queria pedir ao pastor Pedro que viesse aqui fazer essa oração. Além de orar pela irmã Milena, vai orar por mim também. Mais uma vez. Você está aí, estenda suas mãos para cá. Vamos agradecer ao Senhor, porque você passar um ano, cada ano que você passa nessa terra é um milagre de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, é um momento de grande importância e nós agradecemos ao Senhor por mais um ano de vida que Ele nos concede. Estenda suas mãos para cá. Aleluia, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento de oração, Senhor, que o Espírito de Deus venha atuar na vida dos teus filhos, dos teus servos. Ó Pai, que venha alegar cada dia, cada momento que passa, cada ano de vida, sustenta de pé. Senhor, movimenta segundo a tua vontade. Não deixe que ele vá fazer nada dele mesmo, mas tudo que ele for fazer, que seja dirigido pelo Espírito Santo. Que essa alegria do Espírito Santo permaneça no coração dele para sempre. Do meu bispo Emerson, a Milene, toma nas tuas mãos. Toca do alto da cabeça, pronto do pé. Repreende tudo aquilo que não provém de ti. Ó Pai, dá ordem dos teus anjos para tomar conta dos teus filhos. É em nome do Senhor Jesus. Que esses anos de vida sejam multiplicados por ti. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Aplauda o Senhor, meu irmão. Parabéns mais uma vez. Meus irmãos, sábado, dia 29, é o próximo sábado. A nossa irmã diaconisa Luciana está convidando as irmãs para um culto na sua residência. Sábado, dia 29, ela já falou com algumas irmãs, mas nós estamos anunciando aqui, então você que pode, fale com ela aí às 16 horas, na casa dela, 16 horas. Então os irmãos se esforcem, as irmãs se esforcem para estar com a nossa querida irmã diaconisa Luciana, amém? Queria fazer alusão também a um casal muito especial, conhecido nosso desde muito novo, Carlinho, Cíntia. Eles são da nossa igreja lá da Afonso de Carvalho, o bispo Vinícius. Não sei como o Vinícius liberou eles para estarem aqui hoje. Carlinho vem nos abençoar aí com seus dotes musicais da velha guarda. Deus possa abençoar a vida de vocês. Foi uma honra muito grande tê-los conosco. Espero que possam voltar outras vezes. A presença de vocês muito nos alegrou nesse lugar, amém? Mais algum anúncio? Acho que não, né? Nós não faremos a reunião amanhã. Os irmãos fiquem aí atentos que eu vou marcar um próximo dia. Quarta-feira, MCC da Juventude ou ensaio? Vai ter MCC? Vai colocar no grupo? Diácono Gabriel vai colocar no grupo. Terça-feira, irmãos, terça-feira, sem ser amanhã, próximo dia, terça-feira, estaremos aqui para o culto de oração e palavra. Tem sido reuniões abençoadas, temos sido ministrado, temos orado. Telzinho tem orado por todo mundo aqui quando a gente se ajoelha e tem sido uma bênção. E venha, não fique em casa, venha buscar o Senhor, venha buscar reforço, renovo para a sua vida espiritual. Estamos vivendo dias difíceis, o mundo está se manifestando, o mundo está como que em dores de parto. Então precisamos estar buscando a palavra do Senhor, buscando a presença do Senhor, para que nós possamos não ser pegos de surpresa, porque a volta do Senhor está muito próxima, muito próxima. Infelizmente temos muitas pessoas que estão dormindo, mas que o Senhor nos desperte, nos avive, para que possamos estar todos os dias aos pés da cruz, para nos preparar para esse grande dia. Deus abençoe os irmãos.
Quinta-feira estaremos aqui para cultuar ao Senhor. Não falte, se esforce. Vamos exaltar ao Senhor durante a nossa semana, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo sejam sobre todos que aguardam a volta do Senhor. Não só hoje, mas para todo sempre. Digamos juntos: Eia! 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 Não vá embora sem dar um abraço antes do seu irmão. Desejar a ele uma semana de vitória, em nome de Jesus Cristo.